Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A CPI da pandemia ouviu na terceira semana de depoimentos o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para fazer um balanço destas duas oitivas, eu vou conversar agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer, Carla. Senador, a primeira semana de oitivas se concentrou muito na questão da cloroquina, a segunda na questão da vacina, e nessa terceira semana, acho que foi possível fazer um apanhado de tudo. Queria saber, se, na sua opinião, se é possível já tirar alguma conclusão nessas duas questões, nessas duas linhas de investigação da CPI, entre outras, né, mas nessas principais, que são a vacina e a questão dos medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina. Veja, eu tenho uma avaliação um pouco diferente. Eu acho que nós caminhamos muito mais do que meramente o debate sobre a utilização de medicamentos sem eficácia contra a Covid e também as vacinas. Na verdade, os depoimentos que aconteceram até agora, especialmente os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, eles apontaram claramente o enfrentamento à pandemia da Covid-19, que se baseia numa teoria e numa visão profundamente equivocada, a de que a melhor maneira de domar o vírus e retirá-lo de circulação seria que a maior quantidade possível de pessoas pudessem estar contaminadas e, com isso, elas pudessem adquirir aquela que se chama uma imunidade natural e, no coletivo, uma imunidade coletiva ou de rebanho. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Tudo mais, por exemplo, a cloroquina vem aí na ideia simplista de que é uma doença simples, que tem uma cura sabida e um remédio barato que o Brasil produz. Então, a cloroquina aí é um pequeno detalhe. Eu acho que o mais importante é isso, é que o governo cometeu uma série de crimes de responsabilidade, crimes comuns, crimes contra a vida, crimes contra os direitos humanos, não é? Por conta de ter adotado uma estratégia de enfrentamento à pandemia que é profundamente equivocada e que, na verdade, representa, inclusive, um crime doloso. Eu acho que o ministro Taishi, o ministro Mandetta e até mesmo nas entrelinhas o que disseram os integrantes do governo e principalmente as suas ações apontam para essa possibilidade. Com relação à temática da cloroquina, também fica muito claro que o governo deliberadamente orientou a distribuição, adquiriu esse medicamento, fez publicidade da utilização dele e fez com que muita gente tomasse. Eu vi agora recentemente uma pesquisa de opinião que mostra que 1 entre cada 4 brasileiros tomaram esse medicamento. E tomaram porque se falava de tratamento precoce, se falava de prevenção. Qual foi a consequência disso? Muita gente tomou e adquiriu coragem para ir para a rua, para trabalhar, para fazer alguma coisa, achando que estava seguro. E, com isso, a disseminação da doença chegou aos níveis que nós estamos vendo hoje. Senador, o senhor teve um momento no depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello que o senhor destacou algumas contradições. Queria que o senhor relembrasse para a gente que o senhor considera que foi mais importante o que foi mais evidente nessas contradições, e se o senhor acha que em algum momento vai ser necessária a cariação. Veja, eu acho que as coisas que foram mais evidentes, primeiro, o auto-engano, né? Na verdade, esse grupo de extrema-direita que assumiu o poder no país, ele, à semelhança de outros grupos em termos mundiais, eles criam uma verdadeira realidade paralela, não é? Eles começam a divulgar mentiras, ideias errôneas, daqui a pouco começam a acreditar nessas ideias, né? E é um caso assim muito claro de mitomania, né? E aí, nessa vinda do Pazuello, a principal mentira é e que ele acredita que cumpriu a missão dele, que fez um grande trabalho. Segundo, a coisa de ele dizer que tinha
autonomia para implementar medidas dentro do governo e para a sociedade. Isso também é outra mentira. Na verdade, ele ficou esse tempo todo como ministro porque em nenhum momento ele contrariou tudo que Bolsonaro queria. Os outros saíram por terem contrariado e ele ficou por ter aceitado tudo isso. Naturalmente que ele deve concordar com uma boa parte. E aquilo que eventualmente ele não concordava, ele não teve a coragem de enfrentar, coisa que os outros fizeram, né? Além disso, me parece muito grave a narrativa que ele apresentou sobre as negociações sobre vacinas, né? Que dão uma demonstração muito clara de como isso não foi em nenhum momento uma prioridade para o governo. O governo não acreditava nisso. O governo, quando adquiriu previamente vacinas, adquiriu numa quantidade tão pequena que nos leva à conclusão de que ele estava preocupado em vacinar somente uma parte da população, justamente aquela que o governo em algum momento falou que deveria se isolar, as pessoas mais velhas, enfim. Também é muito grave essa crise que aconteceu em Manaus, é de uma irresponsabilidade gigantesca, e hoje ele trouxe um dado novo, uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto, em que o próprio presidente teria participado, e que lá houve uma discussão se o governo federal deveria ter uma ação mais ativa em Manaus, se ele deveria intervir diretamente. Lógico que não é uma intervenção legal federal, mas uma intervenção sanitária, não é? E o presidente da República se colocou contra essa ideia. E Manaus foi o exemplo mais concreto do abandono, da irresponsabilidade e, inclusive, do teste dessa teoria da imunidade de rebanho. Senador, além dessa nova linha de investigação, que é essa questão que o senhor citou da imunidade de rebanho, também se falou muito no chamado gabinete paralelo. Queria entender, assim, os senhores vão entrar mais nessa linha de investigação? Há algum crime em fazer esse assessoramento paralelo? Bom, depende do conteúdo que esse assessoramento tem, não é? Para mim está evidente que esse assessoramento existiu claramente no mandato do ministro Mandetta, não é? No caso do Taishi, isso aí acho que nem deu tempo de acontecer. E, posteriormente, deve ter acontecido e continuado a acontecer, só que dessa vez, talvez até com a própria participação do ministro Pazuello, que se submeteu a todas as vontades e determinações do presidente da República, né? Então, eu acredito que esse é um ponto a ser investigado. Segundo, me parece também que não havia uma coordenação de governo para enfrentar a pandemia. Porque, veja, as decisões que eram tomadas pelo Ministério da Saúde não eram secundadas pelo Ministério das Relações Exteriores, como nós vimos aqui. O Ministério das Relações Exteriores ele terminava entrando em algumas questões pontuais e, ao contrário, atrapalhava o trabalho do Ministério da Saúde. Por quê? Porque o ministro Ernesto Araújo ficava o tempo inteiro procurando conflitos com países importantes como a China, na condição de ser um grande produtor de insumos na área da saúde, com a Índia, que também é produtora de vacinas e de outros insumos, a postura em relação à Organização Mundial de Saúde, que era, na visão deles, uma organização multilateral a serviço do comunismo internacional, e, portanto, essas áreas do governo tão relevantes para o enfrentamento à pandemia, elas não conversavam entre si. Então, é como se houvesse um paralelismo de atuação do Ministério da Saúde, da Casa Civil, do próprio Ministério das Relações Exteriores, dando uma demonstração de uma verdadeira balbúrdia e falta de comando que é esse governo, e isso está demonstrado em várias outras áreas. Senador, o senhor é médico também, né? E dentro, né, desse conhecimento, de tudo que se fala, inclusive nessas linhas de tratamento, que inclusive dividiu a própria classe médica, né, também,
Queria que o senhor me explicasse para a gente até onde vai a autonomia de um médico na prescrição de tratamentos, se existe assim uma coordenação, se o CFM que determina isso. Como é que é isso, senador? É papel do CFM fiscalizar o trabalho médico, né? Infelizmente, no Brasil, o CFM transformou-se, não é, numa instituição politicamente marcada por uma identidade com o bolsonarismo, com a extrema-direita brasileira. E entrou também nessa linha de transformar uma questão que deveria ser unicamente de estudo científico num problema de ordem ideológica. A senadora Cátia Abreu falou uma coisa muito interessante essa semana. Ela perguntava ao ministro das Relações Exteriores, ex-ministro, o que é que eles tinham contra a vacina. Porque a coisa mais simples, mais fácil, mais eficaz para se controlar a pandemia é a vacina, eles não fazem nada para consegui-la. Mas vão até Israel atrás de um remédio milagroso que pode ser usado na forma de spray e ficam defendendo tratamentos, não é, para a Covid-19, que o único lugar no mundo onde eles ainda estão sob discussão é o Brasil. No início, quando houve algum estudo in vitro que demonstrou que a cloroquina podia ter uma ação contra o vírus, eu até fico calado. Mas depois foram feitos inúmeros estudos para utilização em casos graves, para utilização em casos moderados, para utilização em casos leves, e em nenhum desses casos a cloroquina, nem ivermectina, nem azitromicina, nenhum desses remédios foi utilizado. Eles são bons para outras coisas. A ivermectina é boa para determinadas parasitoses, não é? A azitromicina é um excelente antibiótico para o combate de bactérias. E a cloroquina e a hidroxicloroquina são muito boas para o tratamento da malária, para o tratamento do lúpus, para o tratamento de doenças reumáticas, mas para a Covid-19 não são. E como são medicamentos que têm efeitos colaterais importantes, não podem ser utilizados a bel prazer. E aí eu diria a você, o médico ele tem autonomia até onde vai o conhecimento científico. Lógico, se eu tenho 10 medicamentos para o tratamento da pressão arterial e eu conheço os diferentes mecanismos em que eles combatem a pressão arterial, eu posso escolher um entre aqueles que eu acho que se adapta melhor ao meu paciente. Agora, eu não posso, por exemplo, chegar para alguém e dizer, olha, eu vou te passar esse veneno aqui que eu acho que é bom. Essa autonomia eu não tenho. Se eu fizer isso, eu vou ser processado legalmente e vou ser processado administrativamente, profissionalmente, pelo conselho da minha profissão. Mas, no entanto, no Brasil, até o Conselho Federal de Medicina virou negacionista e publiquei do bolsonarismo. Senador, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Obrigada pela audiência e até a próxima.